Deixei também de praticar desporto. Tinha jogado futebol americano e basquetebol e praticado atletismo até o meu segundo ano do liceu. E embora, ocasionalmente, quando eu chegava à casa, o meu pai me perguntasse como é que me andava a sair, mostrava-se pouco à vontade se eu entrava em pormenores, visto que era óbvio que não percebia nada de desporto. Nunca em toda a sua vida participara numa equipa. Assisti uma única vez a um jogo de basquetebol, durante o meu segundo ano do liceu. Ficou sentado nas bancadas um tipo de ar esquisito. Em vez de ficar calvo, envergando um blazer coçado e meias desirmanadas. Embora não fosse obeso, as calças estavam-lhe apertadas na cintura, dando-lhe aspecto de estar grávido de 3 meses. E eu sabia que não queria ter nada a ver com ele. Sentia-me envergonhado só de olhar para ele. E depois do jogo, evitei-o. Não me orgulho disso, mas era assim que eu era. As coisas pioraram. Durante o último ano de liceu, a minha rebeldia atingiu o auge. As minhas notas vinham a descer havia 2 anos. Mais por preguiça e desmazelo que por falta de inteligência, ou pelo menos assim me apraz pensar. E em mais que uma ocasião, meu pai me apanhou a entrar sorrateiramente em casa a altas horas e com o hálito a cheirar a álcool. A polícia foi acompanhar-me a casa depois de ter sido encontrado numa festa animada pelas drogas e pelo álcool. E quando meu pai me pôs de castigo, fui passar umas semanas à casa de um amigo, depois de lhe gritar que não metesse o nariz na minha vida. Não fez qualquer comentário quando regressei. Ao invés, todas as manhãs, como de costume, encontrava ovos mexidos, torradas de bacon em cima da mesa. Por pouco não chumbei o ano. E suspeito de que a escola permitiu que eu concluísse o secundário apenas para se poder ver livre de mim. Sei que o meu pai andava preocupado, e esporadicamente, com a timidez que o caracterizava. Aflorava o tema da faculdade, mas nessa altura já eu me decidira a não ir. Queria ter um emprego, queria ter um carro, queria ter os bens materiais sem os quais viver ao longo de 18 anos. Só lhe falei nisso no verão, depois de concluir o secundário. Contudo, quando se apercebeu de que eu nem me tinha candidatado sequer a um curso universitário de 2 anos, trancou-se no seu refúgio durante toda a noite e na manhã seguinte. Enquanto comíamos os nossos ovos mexidos com bacon, não me dirigiu a palavra. Nessa noite, tentou envolver-me em mais uma conversa a respeito de moedas, como se procurasse recuperar o companheirismo que existira entre nós e que, sem darmos por isso, se perdera. Lembras-te de quando fomos a Atlanta e tu descobriste aquela moeda de 5 cêntimos com uma cabeça de búfalo de que andávamos há anos à caça? Começou ele. Aquela vez em que nos tiraram uma fotografia? Nunca me hei de esquecer do teu entusiasmo. Fez-me lembrar de mim e do meu pai. Eu abanei a cabeça. Toda a frustração da minha vida com o meu pai a vir à superfície. Estou farto, até à ponta dos cabelos, de ouvir falar de moedas. Devia era vender a maldita coleção e fazer outra coisa. Qualquer coisa. O meu pai não disse nada. Mas ainda hoje me recordo da sua expressão pesarosa, quando por fim deu meia volta e foi a arrastar os pés até ao seu refúgio. Eu magoara-o, e embora me tentasse convencer de que não fora essa a minha intenção, lá bem no fundo, sabia que me estava a enganar a mim próprio. O meu pai nunca mais tornou a falar em moedas, nem eu tampouco. O assunto tornou-se um abismo imenso entre nós e deixou-nos sem nada dizer um ao outro. Passados uns dias, apercebi-me de que a única fotografia em que aparecíamos os dois também tinha desaparecido, como se ele julgasse que mesmo a mais leve alusão a moedas fosse suficiente para me ofender. Na altura, provavelmente seria,
E embora eu tenha partido do princípio de que o meu pai a deitara fora, isso não me incomodou rigorosamente nada. Durante a minha infância e adolescência, nunca considerei ingressar no exército. Nunca me passou pela cabeça. Não obstante o facto de a zona leste da Carolina do Norte ser uma das áreas mais densamente militarizadas do país, há 7 bases à distância de umas horas de carro de Wilmington. Eu costumava pensar que a vida de soldado era para os falhados. Quem é que estava para passar a vida a receber ordens de um monte de lacaios de cabelo cortado à escovinha? Eu não. E para além de uns tipos de ROTS, é um programa dirigido pelo exército norte-americano nas escolas e universidades do país e que se destina a angariar e treinar alunos para o desempenho futuro das funções de liderança nas Forças Armadas. No âmbito de ROTS, estes alunos têm a sua formação académica paga, comprometendo-se em troca a prestar serviço militar por um período que varia entre 2 e 4 anos. Muita gente no meu liceu também não. Ao invés, a maior parte dos que eram bons alunos foram para a Universidade da Carolina do Norte ou para a Estatal de Carolina do Norte, ao passo que os que não tinham sido bons alunos ficaram para trás, vadiando de emprego miserável em emprego miserável, a beber cerveja e a não fazer nada, e a evitar o mais possível tudo o que implicasse um pingo de responsabilidade. Eu enquadrava-me nesta última categoria. Nos anos seguintes a ter concluído o liceu, passei por uma série de empregos, desde ajudante de empregado de mesa no Outback Steakhouse, rasgar bilhetes no cinema da localidade, carregar e descarregar caixas no Staples, fazer panquecas no Eiffel House, até trabalhar como uma caixa numa das lojas para turistas que vendiam tralha a quem vinha visitar a cidade. Gastava tudo o que ganhava até ao último cêntimo. Não tinha qualquer ilusão a respeito de poder vir a atingir a posição de gerente e acabava por ser despedido de todos os empregos. Durante uns tempos, não quis saber. Estava a viver a minha vida. Era ótimo ficar a fazer surf até altas horas e acordar tarde. E visto que ainda morava com o meu pai, nada do que eu ganhava era necessário para coisas como renda, comida, pagar seguros ou calcular o futuro. Para além do mais, nenhum dos meus amigos estava a sair muito melhor do que eu. Não me lembro de me sentir particularmente infeliz, mas passado um tempo acabei por me fartar daquela vida. Não a parte do surf. Em 1996, os furacões Berta e Fran assolaram a costa. E aquelas foram as melhores ondas em anos. Mas de parar no Leiros, depois, comecei a sentir que todas as noites eram iguais. Bebia cerveja e cruzava-me com alguém que conhecia desde o liceu. E essa pessoa perguntava-me como é que me estava a correr a vida. E eu respondia-lhe, e ela contava-me o que é que andava a fazer. E não era preciso ser-se um gênio para perceber que nenhum de nós chegaria alguma vez ao lado algum. Ainda que morassem numa casa só sua, o que não era o meu caso, eu nunca acreditava quando me contavam que gostavam do emprego que tinham a cavar fossas, ou a lavar janelas, ou a transportar casas de banho portáteis, porque sabia perfeitamente que não fora esse género de ocupações que tinham passado a vida a sonhar. Posso ter sido preguiçoso nas aulas, mas estúpido não era. Durante esse tempo namorei com dúzias de mulheres. No Leroy havia sempre mulheres. A maior parte eram relações para esquecer. Eu usava as mulheres e permitia que elas me usassem a mim. E mantinha sempre os meus sentimentos resguardados. Apenas a minha relação com a Lucy durou mais que uns meses. E por um breve período, antes de inevitavelmente nos afastarmos, pensei estar apaixonado por ela. A Lucy estudava na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington. Era um ano mais velha do que eu e queria trabalhar em Nova York depois de concluir a licenciatura. Eu gosto de ti, disse-me ela na última noite que passamos juntos. Mas tu e eu temos objetivos diferentes. Podias fazer muito mais da tua vida, mas não sei porquê. Contentas-te em deixar-te ir na corrente.
Ela hesitou antes de prosseguir. Mas, mais que isso, eu nunca sei dizer o que é que sentes por mim. Eu sabia que a Lucy tinha razão. Nunca lhe disse o quanto ela significava para mim. Passado pouco tempo, ela apanhou um avião sem sequer se preocupar em se despedir de mim. Um ano mais tarde, depois de pedir o número de telefone dela aos pais, liguei-lhe e tivemos uma conversa que durou 20 minutos. Estava noiva de um advogado, contou-me ela, e ia casar-se em junho próximo. O telefonema afetou-me mais do que julguei possível. Tinha acabado de ser despedido, mais uma vez. E fui consolar-me ao Leroy's, como sempre. Encontrei lá os falhados do costume e subitamente apercebi-me de que não queria passar outra noite inútil a fingir que a vida me corria bem. Ao invés, comprei uma embalagem de 6 latas de cerveja e fui sentar-me na praia. Foi a primeira vez em muitos anos em que me pus a pensar a sério no que andava a fazer da minha vida. E perguntei-me se não deveria seguir o conselho do meu pai e tirar um curso universitário. Mas eu já deixara de estudar há tanto tempo que a ideia me pareceu estranha e ridícula. Chame-lhe sorte ou azar, mas nesse preciso momento passaram por mim 2 fuzileiros navais a fazer de jovem. Jovens e em forma, irradiavam uma autoconfiança descontraída. Se eles eram capazes, pensei para mim próprio, eu também seria. Matutei no assunto durante alguns dias e, no fim, o meu pai acabou por ter algum peso na minha decisão. Não que eu conversasse com ele a esse propósito, é claro. Nessa altura, já não nos falávamos de todo. Certa noite, estava eu a caminho da cozinha e vi-o sentado à secretária, como de costume. Só que desta vez observei-o atentamente. O cabelo quase desaparecera e o pouco que lhe restava tornara-se completamente branco junto às orelhas. Estava a preparar-se para a reforma. E eu fui atingido pela ideia de que não tinha o direito de continuar a desiludi-lo depois de tudo o que ele fizera por mim. Por isso, ingressei nas Forças Armadas. A minha intenção inicial era entrar para os fuzileiros navais, uma vez que era com eles que estava mais familiarizado. Orionville Beach estava sempre apinhada de Marines de Camp Lejeune ou Cherry Point, mas quando chegou à altura, escolhi o exército. Calculei que em qualquer dos casos me dariam uma espingarda para as mãos, mas o que decidiu o assunto foi o facto de o recrutador dos fuzileiros navais estar a almoçar quando eu passei por lá e não estar imediatamente disponível, e o recrutador do exército, cujo gabinete ficava mesmo do outro lado da rua. No fim, a decisão pareceu mais espontânea que planeada, mas assinei na linha pontilhada o contrato para um alistamento de 4 anos. E quando eu me preparava para me ir embora e o recrutador me deu uma palmada nas costas e os parabéns, dei por mim a perguntar-me no que é que me fora meter. Isso foi no final de 1997. Tinha eu 20 anos. O campo de treino em Fort Benning foi tão mau quanto eu estava à espera. Tudo parecia concebido para nos humilhar, nos esvaziar o cérebro e seguirmos ordens sem questionar, por muito disparatadas que pudessem ser, mas eu adaptei-me melhor que a maioria dos outros recrutas. Quando cheguei ao fim, optei pela infantaria. Passámos os meses seguintes a fazer uma enorme quantidade de simulações em sítios como a Louisiana e o bom e velho Fort Bragg, onde basicamente nos ensinam as melhores maneiras de matar gente e estragar coisas. E decorrido algum tempo, a minha unidade, integrada na 1ª Divisão de Infantaria, também conhecida por Big Red On, foi enviada para a Alemanha. Eu não falava uma única palavra de alemão, mas não tinha importância, uma vez que a maior parte das pessoas com quem lidava falavam inglês. A princípio foi fácil. Depois, a vida militar acabou por se impor. Passei 7 meses miseráveis nos Balcãs,
Primeiro na Macedónia, em 1999, depois no Kosovo, onde ficávamos até ao fim da primavera de 2000. No exército não se ganhava bem, mas tendo em conta que não havia renda, despesas com a alimentação, nem nada em que gastar o cheque do salário, isto quando o recebia, pela primeira vez na vida tive dinheiro no banco. Não muito, mas o suficiente. Passei a minha primeira licença em casa do meu pai, mais por tédio. Passei a minha segunda licença em Las Vegas. Um dos meus camaradas fora lá criado. E 3 de nós instalámos-nos em casa dos pais dele. Estourei quase tudo o que tinha poupado. Na minha terceira licença, depois de regressar de Kosovo, estava a precisar urgentemente de descanso e decidi voltar para casa, na esperança de que o tédio da visita fosse suficiente para me acalmar. Por causa da distância, era raro eu falar com o meu pai ao telefone, mas ele escrevia-me cartas cujo carimbo apresentava sempre a data do primeiro dia do mês. Não eram como as que os meus camaradas recebiam das mães, das irmãs ou das mulheres. Nada de muito pessoal, nada de lamechices e nem uma palavra a sugerir que sentia a minha falta. Nem tampouco tornou a referir-se às moedas. Em lugar disso, escrevia sobre as mudanças na vizinhança e alongava-se desmesuradamente a falar do tempo. Quando eu lhe escrevia contar-lhe a propósito de uma troca de tiros violenta em que estivera envolvido nos Balcãs, o meu pai respondeu-me a dizer que estava contente por eu ter sobrevivido, mas nada de mais. Percebi pela forma como compôs a resposta que preferia não tomar conhecimento das situações perigosas em que eu me metia. O facto de eu correr perigo amedrontava-o. Por isso comecei a omitir os acontecimentos assustadores. Ao invés, escrevia-lhe cartas a dizer-lhe como estar de sentinela era, sem sombra de dúvida, a tarefa mais enfadonha que já tinha sido inventada. E que a única coisa emocionante que me acontecera em várias semanas fora tentar adivinhar quantos cigarros é que o outro tipo fumava numa única noite. O meu pai concluía todas as cartas com a promessa de que não tardaria a escrever-me. E mais uma vez não me desapontou. Ele era há muito tempo que me convenci disso. Um homem muito melhor que eu algum dia serei. Porém, eu tinha amadurecido nos últimos 3 anos. Pois, já sei, sou um clichê ambulante. Entra para a tropa um rapaz, sai de lá feito um homem e tudo mais. Mas no exército toda a gente é obrigada a crescer. Sobretudo se estiver na infantaria como eu. Entregam-nos para as mãos equipamento que custa uma fortuna. As outras pessoas depositam a sua confiança em nós e se fazemos asneira, o castigo é bem mais grave que ser mandado para a cama sem jantar. Claro, há demasiado papelado e momentos de tédio, e toda a gente fuma e não é capaz de construir uma frase sem meter um palavrão pelo meio, e tem caixotes cheios de revistas pornográficas debaixo da cama, e temos de prestar contas a tipos do VOTS, acabados de sair da faculdade, que pensam que soldados como eu têm um QI de Neandertal. Mas somos obrigados a aprender a lição mais importante da vida, ou seja, que temos de estar à altura das nossas responsabilidades e mais vale fazer as coisas como deve ser. Quando nos dão uma ordem, só nos resta cumpri-la. Não é exagero nenhum dizer que há vidas em jogo, uma decisão errada, e o teu camarada pode morrer. É este facto que permite ao exército funcionar. É o grande erro que a maior parte das pessoas comete quando se pergunta como é que os soldados são capazes de colocar as suas vidas em jogo diariamente ou como é que conseguem lutar por algo em que não acreditam. Porque a realidade é que nem toda a gente acredita. Já trabalhei com soldados vindos de todos os quadrantes políticos. Conheci alguns que detestavam a vida militar e outros queriam fazer dela a sua carreira. Conheci génios e idiotas, mas depois de tudo dito e feito, nós fazemos o que fazemos uns pelos outros, por amizade, não pelo país, não por patriotismo, não porque somos programados como máquinas assassinas, mas por causa da camarada ao nosso lado. Lutamos pelos nossos amigos, para os manter vivos, e eles lutam por nós.
E tudo no exército se fundamenta nesta simples premissa. Mas tal como já disse, eu tinha mudado. Quando ingressei no exército, era fumador, e por pouco não expeli um pulmão ao tossir num campo de treino de recrutas. Mas ao contrário de quase toda a gente da minha unidade, deixei o tabaco e havia mais 2 anos que não tocava num cigarro. Moderei o consumo de álcool ao ponto de 1 ou 2 cervejas por semana me chegar. E podia passar-se 1 mês sem beber nenhuma. A minha folha de serviços era exemplar. Fora promovido de soldado raso a cabo. E depois, 6 meses corridos, a sargento, e descobri que tinha capacidade de comando. Já liderara homens em trocas de tiros e o meu pelotão tomou parte na captura de um dos mais procurados criminosos de guerra dos Balcãs. O meu oficial de comando recomendou-me para a escola de candidatos a oficiais. Eu andava hesitante entre tornar-me oficial ou não, mas muitas vezes isso significava mais papelada. Eu não tinha a certeza de ser isso que pretendia. Para além do surf, quando ingressei no serviço militar, havia anos que não fazia exercício físico. Quando tirei a minha terceira licença, tinha adquirido 15 kg de músculo e perdido o pneu de barriga. Passava grande parte do tempo a correr, a jogar boxe e a levantar pesos com o Tony. Uma montanha de músculos de Nova Iorque falava sempre aos gritos, juntava a pés juntos que até aquilo tinha efeito afrodisíaco e era de longe o meu melhor amigo na unidade. O Tony convenceu-me a fazer tatuagens em ambos os braços, tal como ele próprio. E a cada dia que passava, a recordação daquele que eu em tempos fora ia se tornando a cada dia mais distante. Eu também lia bastante. No exército, temos imenso tempo para ler, e os soldados vão trocando livros entre si, ou vão levantá-los à biblioteca até as capas ficarem completamente gastas. Não quero dar a impressão de que me tornei uma pessoa culta, porque não tornei. Não me interessava por Chaucer, Proust ou Dostoiévski. Nem nenhum desses tipos que já morreram. Eu lia sobretudo livros de mistério e policiais, bem como as obras de Stephen King, e desenvolvi uma predileção especial por Carl Judson, porque a sua escrita flui com facilidade e faz-me sempre rir. Não podia deixar de pensar, se as escolas incluíssem estes livros nas aulas de inglês, haveria muitos mais leitores neste mundo. Ao contrário dos meus camaradas, eu retraía-me perante qualquer perspectiva de companhia feminina. Parece estranho, não é? Na primavera da vida, trabalho carregado de testosterona, havia alguma coisa mais natural que procurar libertá-la com a ajuda de uma mulher? Se não era para mim. Embora alguns dos tipos que eu conhecia tivessem namorado e mesmo chegado a casar com mulheres oriundas de Würzburg, a localidade onde se situava a nossa base, já ouvira histórias que chegassem para saber que esses casamentos raramente resultavam. A vida militar dificultava as relações em geral. Já vira divórcios suficientes para saber que a verdade era essa. E embora eu não me tivesse importado desfrutar da companhia de uma pessoa especial, simplesmente nunca aconteceu. O Tony não conseguia perceber isto. Tens de vir comigo, insistia ele. Nunca vens? Não estou para aí virado. Como é que podes não estar para aí virado? A Sabine jura que a amiga dela é um espetáculo, alta e loura, e adora tequila. Leva o Don, tenho a certeza que ele vai gostar. O Castlo? Nem pensar. A Sabine não o suporta. Eu fiquei calado. É só para passarmos um bom bocado. Abanei a cabeça, a pensar que preferia ficar sozinho, a voltar a ser o tipo de pessoa que fora. Mas dei por mim a perguntar-me se não acabaria por levar uma vida de monge como o meu pai. Ciente de que não me conseguia fazer mudar de ideias, o Tony não se conteve em demonstrar o seu descontentamento ao sair. Às vezes não te compreendo. No dia em que o meu pai me foi buscar ao aeroporto, não me reconheceu logo e teve um sobressalto quando eu lhe bati ao de leve no ombro. Pareceu-me mais baixo que o que me lembrava. Em lugar de me dar um abraço, estendeu-me a mão
e perguntou-me se a viagem correra bem. Mas nenhum de nós sabia o que dizer a seguir. Por isso, fomos-nos embora. Estar de volta à casa provocava-me uma sensação estranha e desorientadora, e eu sentia-me nos limites, tal como da última vez em que estivera de licença. Num parque de estacionamento, quando estava a tirar os meus pertences para dentro do porta-bagagens, deparei-me com um autocolante na traseira do seu velho Ford Escort, que anunciava a quem passava: "Apoiem as nossas tropas." Não sabia ao certo o que aquilo significava para o meu pai, mas não foi por isso que deixei de ficar satisfeito. Em casa, arrumei os meus pertences no meu antigo quarto. Ao que me lembrava, tudo continuava no seu lugar. Até mesmo os troféus cobertos de pó na prateleira e uma garrafa meio vazia de Wild Turkey, escondida no fundo da minha gaveta de roupa interior. O mesmo se passava no resto da casa. O sofá continuava tapado com uma manta. O frigorífico verde parecia gritar-nos que não pertencia àquela cozinha. E o televisor só apanhava 4 canais, e ainda assim mal. O meu pai preparou esparguete. Às sextas-feiras, comíamos sempre esparguete. Ao jantar, tentamos entabular a conversa. "É bom estar de volta", disse-lhe eu. O seu sorriso não se demorou. "Ainda bem", respondeu. Ele bebeu um gole de leite. Bebia sempre leite ao jantar. Concentrou-se na refeição. "Lembra-se do Tony?" aventurei. "Acho que lhe falei dele numa das minhas cartas. Mas seja como for, ouça só isto. Ele acha que está apaixonado. A rapariga chama-se Sabine e tem uma filha de 6 anos. Eu já o avisei que é capaz de não ser boa ideia, mas ele não me dá ouvidos." Meu pai polvilhou cuidadosamente queijo parmesão por cima da massa, certificando-se que não deixava nenhum espaço por cobrir. "Oh", disse ele, "está bem." Depois disto, eu comecei a comer, e nenhum de nós tornou a dizer palavra. Bebi um gole de leite, dei mais algumas garfadas. O relógio na parede ia fazendo tic-tac. "Aposto que está ansioso por se reformar este ano", comentei eu. "Pense só, vai poder finalmente tirar umas férias, conhecer o mundo." Estive quase para lhe dizer que me podia ir visitar a Alemanha, mas contive-me. Sabia que ele não iria e não pretendia embaraçá-lo. Fomos enrolando o nosso esparguete em simultâneo, enquanto ele refletia na melhor resposta. "Não sei", disse finalmente. Desisti de tentar conversar com ele, e daí em diante não se ouviu mais nada, para além dos nossos garfos a tocarem nos pratos. Quando acabamos de jantar, seguiu cada um o seu caminho. Exausto da viagem de avião, fui logo para a cama, acordando de hora a hora, tal como fazia na base. Quando me levantei, na manhã seguinte, meu pai já saíra para o trabalho. Tomei o pequeno almoço e li o jornal. Tentei entrar em contacto com alguns amigos em vão. Depois agarrei na minha prancha de surf e fui para a praia. As ondas não estavam grande coisa, mas não fazia diferença. Havia 3 anos que não me punha em cima de uma prancha, e a princípio senti-me ferrugento, mas mesmo as pequenas ondas me fizeram desejar que a minha base fosse perto do oceano. Estávamos no princípio de junho de 2000. Já fazia calor e a água provocava-me uma sensação refrescante. Da posição privilegiada que desfrutava em cima da prancha, podia ver umas pessoas levarem os seus pertences para uma das casas mesmo para lá das dunas. Tal como já referi, a praia do Irgetsville era muito frequentada por famílias que lá alugavam casas por uma semana ou mais. Porém, ocasionalmente, alunos universitários de Chapel Hill ou Raleigh faziam o mesmo. Era sobre estes últimos que recaía o meu interesse. E reparei num grupo de estudantes em biquíni que se estava a instalar na varanda das traseiras de uma das casas junto ao pontão. Fiquei um bocado a observá-las, a apreciar a vista. Depois, apanhei outra onda e passei o resto da tarde perdido no meu pequeno mundo. Pensei em fazer uma visita ao Leroy, mas imaginava que nada nem ninguém tivesse mudado, exceto eu próprio, onde desce, buscar uma garrafa de cerveja à loja da esquina e sentei-me no pontão a desfrutar do pôr do sol. A maior parte dos pescadores
já se tinha começado a ir embora, e os poucos que restavam achavam-se a limpar a safra e a atirar para a água o peixe rejeitado. A cor do oceano foi passando gradualmente de cinzento ferroso a cor de laranja. Depois, a amarelo. Nas ondas que rebentavam para lá do pontão, havia pelicanos montados no dorso dos golfinhos, que deslizavam sobre a água. Eu sabia que aquele fim de tarde traria a primeira noite de lua cheia. O tempo que passara no campo tornara-me essa percepção quase instintiva. Não estava a pensar em nada de concreto. Limitava-me a deixar a minha mente vaguear. Acreditem no que vos digo. Conhecer uma rapariga era a última coisa que me passava pela cabeça. Foi nesse momento que havia percorrer o pontão, ou melhor, duas raparigas a percorrerem o pontão. Uma era alta e loura. A outra, morena e atraente. Ambas ligeiramente mais novas que eu. Estudantes universitárias, com toda a certeza. Ambas vestiam calções e camisolas a apertar atrás no pescoço, e a morena trazia um daqueles grandes sacos de crochê que as pessoas, geralmente, levam para a praia quando planeiam lá passar umas horas com os filhos. Eu ouvi-as a conversarem e a rirem-se à medida que se aproximavam, com ar de quem não tem preocupações no mundo e está pronto para gozar as férias. Hé! Chamei-as quando estavam próximas. Nada que pecasse por excesso de delicadeza, e não posso dizer que estivesse à espera de obter resposta. A loura deu-me razão. Deitou uma olhadela à minha prancha de surf e à cerveja que eu tinha na mão, e ignorou-me com um revirar de olhos. A morena, no entanto, surpreendeu-me. Olá, desconhecido! Respondeu-me com um sorriso. Aproximou-se da minha prancha. Aposto que apanhaste grandes ondas hoje. O comentário dela apanhou-me desprevenido e pressenti uma amabilidade inesperada nas suas palavras. Ela e a amiga prosseguiram até ao fundo do pontão, e eu dei por mim a olhar para a rapariga debruçada sobre o parapeito. Hesitei se haveria de ir ter com ambas e apresentar-me. Mas acabei por decidir encontrar-lhe. Não era o meu género, ou mais precisamente, o mais provável era eu não ser o género delas. Dei um grande golo na minha cerveja, esforçando-me por ignorá-las. Porém, por muito que me esforçasse, não consegui evitar que os meus olhos se desviassem para a morena. Tentei evitar ouvir a conversa entre as duas raparigas, mas a loura tinha uma daquelas vozes impossíveis de ignorar. Não parava de falar a respeito de um rapaz chamado Brad, e de quanto estava apaixonada por ele, e de que a república universitária dela era a melhor da UCM, e de que a festa que tinham realizado no fim do ano tinha sido a melhor de sempre, e de que a outra deveria ir também no próximo ano, e que a maior parte das amigas dela andavam a sair com o pior que havia entre os rapazes das repúblicas, e que uma até tinha ficado grávida, mas que a culpa era toda dela, uma vez que o fulano já a tinha avisado. A morena quase não abriu a boca. Não percebi se a conversa a estava a divertir ou a aborrecer. Contudo, quando em vez, ria-se. Mais uma vez, a sua voz deixava transparecer um tom amigável e compreensivo, algo semelhante a um regresso a casa, o que vejo-me forçada a admitir não fazia qualquer sentido. Quando pousei a minha garrafa de cerveja, reparei que ela tinha colocado o saco em cima do parapeito. Elas estavam ali havia cerca de 10 minutos. Quando os rapazes entraram no pontão, rapazes da República Universitária, calculei eu, com camisolas cor-de-rosa e cor-de-laranja, Lacoste, por cima dos calções tipo bermudas, a primeira ideia que me ocorreu foi que um daqueles dois deveria ser o Brad. Acerca de que a loura estivera a falar. Ambos traziam cervejas e assumiam um ar cada vez mais furtivo à medida que se aproximavam das raparigas, como se quisessem pregar-lhes um susto. Mais provável é que as raparigas se mostrassem contentes de os ver. Depois de um leve sobressalto de surpresa, acompanhado de um guincho e de algumas palmadas amigáveis nos braços, voltassem todos para trás
entre risinhos e gargalhadas, ou a fazer o que quer que os casais de estudantes universitários fazem. As coisas podem de facto ter-se passado assim, pois os rapazes comportaram-se tal e qual como eu esperava. Mal chegaram perto delas, assustaram-nas com um grito. Ambas as raparigas guincharam e deram-lhes tais palmadas amigáveis. Os rapazes assobiaram, o da camisola cor-de-rosa entornou um bocado de cerveja. Debruçou-se sobre o parapeito, junto ao saco, uma perna por cima da outra, os braços atrás das costas. Não tarda, vamos acender a fogueira, anunciou o da camisola cor-de-laranja, pondo os braços em volta da loura. Beijou-lhe o pescoço. Vocês estão prontas para voltar? Estás pronta? Perguntou a loura, olhando para a amiga. Claro, respondeu a morena. O da camisola cor-de-rosa afastou-se do parapeito, mas sem querer, a mão dele deve ter tocado no saco, porque este escorregou e tombou da beira. Caiu com um barulho que parecia um peixe a saltar na água. Foi isto? Indagou ele, dando meia volta. O meu saco! Exclamou a morena com a voz entrecortada. Tu atiraste-o à água! Desculpa lá! Disse ele, com ar de quem não estava preocupado por ir além. A minha carteira estava lá dentro. Ele franziu o sombreolho. Já pedi desculpa. Tens de ir buscar antes que vá ao fundo. Os irmãos da República ficaram petrificados. E eu percebi que nenhum deles fazia tentações de saltar à água para ir buscar o saco. Para começar, o mais provável era nunca mais o encontrarem. E em seguida, teriam de ir a nadar até à margem, algo pouco recomendável depois de se ter bebido. O que era obviamente o caso de ambos. Creio que a morena também percebeu isto pela expressão dele, que vi colocar ambas as mãos na trave superior do parapeito e um pé na inferior. Não sejas parva, já lá vai, declarou da camisola cor-de-rosa, pondo as mãos em cima das dela para a deter. É um perigo saltar daqui. Pode haver tubarões lá embaixo. Eu compro-te um novo. Eu preciso daquela carteira. Todo o dinheiro que tenho está lá dentro. Não era nada da minha conta, bem sabia. Mas tudo o que me passou pela cabeça, quando me levantei e me precipitei para a beira do pontão, foi: oh, quero lá saber. Bom, e por hoje está a leitura feita. Volto a este livro juntos ao luar na terça-feira, dia 7, por volta das 15h30. Se não for em direto, visto que tenho tido problemas, é portanto com gravação de vídeo, que espero que fique bem. E espero que vocês vejam, comentem, deem like, qualquer coisa. Amanhã é domingo, é dia de Ramos. Quem for católico, crente como eu, vamos ouvir a missa, ou pela televisão, ou pela rádio, ou por internet. Vamos arranjar o nosso raminho como se fosse uma ida à missa de domingo de Ramos normal. E vamos pedir que esta pandemia acabe rápido, porque é bom estar em casa, é verdade, mas sentir-me como estar em prisão domiciliária não é muito bom. Um beijinho, e quero dar um beijinho também a toda a equipa do Lar São José, em São Simão do Item, onde eu trabalho. Renovar os meus votos de coragem para vocês todos. Dar um grande beijinho e um grande abraço para os meus queridos utentes. Eu tenho sentido muito a vossa falta, eu penso muitas vezes em vocês. Espero que o reencontro seja em breve. Bem-aja. E vamos todos ficar bem. Vamos acreditar que sim.